Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de parafuso, né? A gente vai estar falando justamente sobre parafusos no que diz respeito à norma DIN 898, né, dígito 1, que fala justamente sobre resistência, né, dos parafusos, né? No caso, especificamente parafusos tipo aço-liga ou aço-carbono, né? Esses parafusos eles podem vir tanto com numeração, né, como com essas marcações, né? E vamos aqui interpretar um exemplo, né? Um parafuso sextavado M16 por 80, né? Aqui referência à nomenclatura geral dele. E aqui a referência que nos interessa nesse momento, que é justamente da classe de resistência. Então, quando você tem uma informação dessa como 9.8, a gente tem duas situações de informação, né? A resistência à tração e o limite de elasticidade. Referente à resistência à tração, é só multiplicar o primeiro dígito por 100 newtons por milímetro quadrado. Então, nesse caso aqui, vai dar 900 newtons por milímetro quadrado. A segunda informação é justamente multiplicar os dois dígitos e multiplicar por 10 na sequência, né? 10 newtons por milímetro quadrado. Né? Então, nesse caso, a gente teria 9 multiplicado por 8 e o resultado multiplicado por 10, que daria justamente 720 newtons por milímetro quadrado. Né? Ou seja, seria o limite de elasticidade. Né? Então, se você está utilizando esse parafuso, né, e não quer ter nenhuma deformação plástica, né, você deve trabalhar justamente nesse limite aí específico de no máximo 720 newtons por milímetro quadrado. E isso aí vale para os demais parafusos, né, no que diz respeito à interpretação. Né? Exemplo, vamos pegar aqui esse que tem a maior resistência, que é o 12.9. Ou seja, no que diz respeito ao limite de resistência à tração, você teria o 12 multiplicado por 100, que daria 1.200 newtons por milímetro quadrado. No que diz respeito ao limite de elasticidade, você teria 12 multiplicado por 9, daria 108, multiplicado por 10, que daria 1.080 newtons por milímetro quadrado como limite de elasticidade. Né? Esses parafusos, né, como a gente tinha comentado, eles podem vir com as marcações ou com os números, e eles são equivalentes. Né? Então, exemplo, esse aqui que é sem marcação, que é referente ao 5.8, né? Então a gente tem o sem marcação, ou 5.8, a mesma classe de resistência, dois traços equivalente ao 6.8, três traços equivalente ao 8.8, quatro traços equivalente ao 9.8, cinco traços equivalente ao 10.9 e seis traços equivalente ali ao 12.9. Né? Então essas aí são as informações no que diz respeito à classe de resistência. Obviamente que você pode também estar fazendo análise referente a outras características, né? Que normalmente até os fabricantes informam, né? Resistência, cisalhamento, dureza, enfim. Mas no que diz respeito à condição de tração e elasticidade, aí já está padronizado pela norma 898, né? Dígito 1 da DIN. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de parafusos, né? Hoje falando sobre a norma no que diz respeito à resistência DIN 3506 dígito 1, né? Ligado a parafusos no que diz respeito ao material aço inoxidável, né? Nesse caso, né, os parafusos eles vêm justamente com esse tipo de marcação aqui. Né? Aqui não está todas as marcações, né? No último vídeo que a gente falou sobre parafusos de aço carbono, aço liga, a gente mostrou todas as marcações, né? Que são 6 marcações possíveis, né? Só que nesse caso aí tem uma série de combinações. Então a gente deixou aqui alguns exemplos e a gente vai estar explicando ali como é que funciona. Né? O primeiro ponto que acontece, esses aços inoxidáveis, eles podem estar aparecendo de 3 maneiras. Né? Eles podem ser o austenítico, o ferrítico e o martensítico. Né? Depois a gente vai estar falando ali sobre as principais diferenças. Né? E aí o que acontece? Para cada um desse tipo de aço inoxidável, né, você pode ter ali uma possibilidade de referências no que diz respeito à liga dele. Né? Exemplo, a classe 1 com cromo, né? A classe 2 com cromo e níquel, a classe 3, né, que é especificamente ali ao aço inox martensítico, né? Ele pega lá o cromo, o níquel, né? Ele é duplex, né? Ou seja, dá uma resistência maior no que diz respeito à dureza. Ele é temperado e revenido, né? E a classe 4, né? Cromo, níquel e molibdênio, né? Então, são aí as referências no que diz respeito ali ao material.
né? Então, inclusive os mais comuns, né, é justamente o A e o F, né, aí para a parte de indústria em geral, né, que é o austenítico e ferrítico, né, e a referência à nomenclatura ela pode estar aparecendo justamente dessa forma aqui. Vamos verificar esse exemplo aqui, né? Um parafuso sextavado M16 por 80, que referencia comprimento e tipo de rosca, e aqui vem a designação dele. Então, o A2, a gente tem aqui o seguinte: o A já está informando que ele é um aço inox austenítico, né? O 2 é a classe dele lá de liga, né? Então ele vem como os principais elementos de liga, né? Lembrando que são os principais, né? Cromo e níquel. E aqui ele traz o valor no que diz respeito à análise de resistência dele, né? Referente à tração, né? Ele só traz a referência ali à tração, né? No catálogo do fabricante normalmente traz as outras informações, né? Limite de elasticidade, dureza, né? Mas nesse caso aqui fala especificamente ali a tração, que no caso seria justamente 70 multiplicado por 10, que daria 700 newtons por milímetro quadrado, né? Seria justamente essa relação, né? Normalmente o A270, né, o limite de elasticidade dele é 450, né? 450 newtons por milímetro quadrado. Né? Outra informação também que normalmente vem nesse tipo de análise, né, no que diz respeito ali a característica do material fornecido pelo fabricante, é o alongamento, né, ali que o material tem referente a esse limite de resistência. Né? Normalmente a taxa de alongamento para esse tipo de parafuso é de 13%, o A2 é 70%. Né? Mas como eu disse para vocês, eles podem estar aparecendo em várias combinações. Né? Exemplo, aqui a gente tem um A450. Né? O A450 ele está indicando que ele é um aço inox austenítico. Né? O 4 está dizendo justamente que ele vem com a liga de cromo, níquel e molibdênio. Né? O 50 seria justamente a referência à resistência à tração, daí a gente teria 50 multiplicado por 10, que daria 500 newtons por milímetro quadrado. Esse da classe A, ele pode estar aparecendo A1, A2 ou A4. Né? O F, né, que é o ferrítico, né, ele só pode estar aparecendo ali com 1, que é ali tendo como principal elemento ali o cromo. Né? O C, né, ele pode estar aparecendo ali como 1, 3 e 4, né, e vem lá com a referência lá de resistência ali, à tração. Bom, de diferença, né, deixei aqui separado aqui informação, né, os parafusos, né, austeníticos, eles têm resistência à corrosão, todos eles têm, né, na verdade, né, mas ele tem uma resistência relativamente até mais elevada, né, por causa da ação também do níquel, né, ali ao processo, né, o austenítico, lembrando que o austenítico ele é justamente o A, né, é o que traz referência dele ali ao A, né. Então ele tem essa resistência à corrosão, né, ele é muito utilizado nas indústrias químicas, alimentícias, petroquímicas, farmacêuticas, né, por causa dessa capacidade dele de resistência, né. Os ferríticos, né, também tem uma resistência à corrosão, só que não tem níquel na composição dele, né, então faz com que ele se torne um elemento mais barato, né, e acaba sendo utilizado muito em eletrodoméstico. Né. E o martensítico, né, acaba tendo uma dureza mais elevada, né, ele tem menos resistência à corrosão, né, e ele é muito ligado ali a equipamentos cirúrgicos, né, discos de freios, facas, enfim. Né? Então aí trazendo ali referência, né? No caso o austenítico e os ferríticos são mais comuns aí na indústria em geral, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de elementos de máquina, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre o parafuso, né? M12 por 40, referente à norma DIN 6914. Né? E a gente está mostrando justamente as características desse parafuso, né? Por causa de um e-mail que a gente recebeu, né? Bem interessante, né? Onde a pessoa questionava, né? Que tinha comprado um parafuso M12, mas a chave de boca, né? Que ele for utilizar, né? Ela não era compatível com o tamanho comum. Né? E o vendedor tinha explicado a ele, só tinha o M12 com a cabeça maior, né? Mas ele não sabia explicar qual era o tamanho. Ele comprou e realmente conferiu lá na prática que era maior, né, a cabeça do parafuso, né, ou seja, essa região aqui, né, de abertura aqui do parafuso é maior, né, consequentemente, né, a parte da circunferência, né,
que forma aí do hexágono, né, já que é um sextavado, também é maior. E isso acontece justamente por causa da relação de resistência, né, ao torque ali do parafuso, né, ou seja, o aumento do torque ali durante o giro. Né. Então esses parafusos com cabeça, né, maior, né, normalmente é chamado para grande abertura de chave, né, eles têm essa capacidade de torque maior. Né. A gente sabe que a relação do torque ela vai se dar justamente com base ali na distância do centro. Né. Então você vai ter essa relação aqui do centro que vai fazer com que você tenha uma distância maior, né, ali referente à abertura da chave, e de acordo com a força que você vai estar aplicando, você vai ter ali uma tendência de torque maior por causa desse tamanho da cabeça. Né. A cabeça comum para o M12 é 18 milímetros, né? Ou seja, aqui dá para a gente ver bem, tem aqui a informação aqui do A, o tamanho dele é 22 milímetros, né? Para essa norma aqui específica, né? Onde a cabeça do parafuso é maior, mas o tamanho comum seria justamente 18 milímetros, ou seja, a chave de boca a ser utilizada normalmente para esse parafuso é 18 milímetros, só que nesse caso é 22, porque ele tem uma relação, né, no que diz respeito ao torque maior. Mas as outras características, né, elas basicamente se mantêm. Né? Então você tem essa diferença aí em relação à cabeça. A espessura dele também tem uma tendência a aumentar, né, com o ressalto, né, no que diz respeito à espessura, né, que seria justamente aqui essa dimensão C, que pega a cabeça como um todo e o ressalto. Né? Então essa dimensão C ela tem aí o total de 8 milímetros, né, de espessura. Isso aí para um M12. Né? Aqui tem outras características referentes também aí ao detalhe do parafuso. Né? O comprimento total do corpo, né, é 40 milímetros. Né? Esse parafuso ele não é roscado completamente. Né? O comprimento da rosca dele é o F aqui, ou seja, ele tem um comprimento de rosca de 21 milímetros. Né? O diâmetro nominal dele, como a própria referência informa, é 12, né, que é justamente essa indicação aqui, essa parte, né, do ressalto, que é o D, né, que é essa parte aí de apoio, ela tem 20 milímetros, né, de diâmetro. A parte da circunferência, né, que se forma com o hexágono, aqui é 23,9 milímetros, né, aproximadamente. Como é um caso de um parafuso cabeça sextavada, né, normalmente ele não fica com a cabeça alojada. Né. Alguns projetos bem específicos ele fica, né? Então, no caso, se você for fazer a abertura, né, para alojamento dessa cabeça, ela teria que ser uma abertura relativamente grande. Né? Então, aí pelo menos 26, 27 milímetros ali para ter a possibilidade de retirada. Né? Então, é um tamanho realmente bem específico, né? Que deve ser utilizado para projetos que necessitam, né, dessa capacidade aí de torque maior. Outras informações aqui, o passo do filete é o passo comum, né? No caso aí é 1,75 milímetros, né? Lembrando que esse passo é a diferença justamente da distância de uma crista que forma o filete da rosca, né? Então a distância de uma crista para a subsequente, nesse caso aí o passo desse parafuso é de 1,75 milímetros. A profundidade do filete, isso aqui é bem interessante, a profundidade do filete, né, o padrão dele traz aqui como 1,07 milímetros, né, isso aí para a rosca externa, né, seria justamente essa altura, né, seria essa altura aqui do filete. E aí um detalhe interessante que é o seguinte, se você for fabricar, né, uma rosca, né, num torno convencional, normalmente se utiliza uma fórmula, né, você pega 2, multiplica pelo passo e multiplica por 0,7. Normalmente quando é no torno CNC você pega 2, multiplica pelo passo e multiplica por 0,65, né, um valor menor. Se a gente for pegar essa fórmula para calcular essa profundidade do filete, a gente vai ver que o valor vai dar diferente, né? Essa fórmula ela tem um detalhe interessante que ela tem como base também a folga. Então, exemplo, vamos supor que seja um torno convencional. Você teria 2 vezes o passo nesse caso é 1,75, vezes essa constante de 0,7. Ou seja, daria 2,45 de profundidade ligada ali ao torneamento. Só que acontece, quando você está torneando, você tem que levar em consideração que a profundidade ela é simétrica ali na execução do parafuso, né? Então, no caso, o deslocamento que está ocorrendo ali real seria justamente a metade, né? Então você faz esse cálculo, né? 2 vezes 1,75 vezes 0,7, que dá 2,45, significa que a profundidade real do filete é 1,22 milímetros, né? Ou seja,
seria a diferença de 1,07 para 1,22 milímetros. Então veja aí que é uma diferença de pouco mais de 1/10. Isso para o torno convencional. Se você fizer para o torno CNC, que normalmente se utiliza esse aqui, a diferença ainda fica um pouco menor. E isso está muito ligado à questão de folga, vibração, então já se tornou comum o uso dessas fórmulas aqui. Mas o padrão dele seria justamente essa aqui, 1,07. Lembrando que sempre as medidas elas têm tolerância, né? Então é importante essa análise. E no caso, como é uma peça tipo macho, né, um parafuso externo, normalmente ele tem uma tendência de valores para menos, né? Exemplo, 1,07 menos 0,02 centésimo de milímetro, né? Um exemplo de tolerância. Então teria uma tolerância para menos para ter a tendência de garantir a montagem. Outra característica aqui é referente à classe de resistência, né, que é a 10.9, uma classe de resistência um pouco mais elevada, né, que é justamente específico para esse parafuso. A broca, né, a broca para perfurar a peça que vai ser realizada a rosca interna, né, exemplo, uma porca. A broca seria justamente essa daqui de 10,2 milímetros. Isso levando em consideração uma broca padrão, né, uma broca existente, né. Existe uma fórmula específica para você calcular o furo, né, e normalmente dá um valor um pouco menor. Só que, exemplo, vamos supor que você fez o cálculo e deu 10,08, né? Ou seja, você não vai encontrar uma broca com 10,08, né? Então a broca padrão, que seria o mais aproximado, seria de 10,2 milímetros, né? Então é até importante ficar atento com isso. Isso cai muito em concurso, né? Seleção referente à execução pela fórmula referente à norma, né? E a indicação de uma broca padronizada que possa ser utilizada, né? Então, um detalhe interessante. Depois a gente vai tentar fazer um vídeo falando sobre essa fórmula específica para encontrar, né, qual seria ali o furo para execução da rosca, né? Mas aqui a referente a esse parafuso, esses aqui seriam os valores aqui indicados, tá bom? Norma está aqui específica e aqui os valores aí de configuração do mesmo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!